Paz do Senhor, queridos. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem na doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, como foi divulgado antecipadamente, nós vamos começar uma série de estudos sobre o Apocalipse. No entanto, eu vou dar o seguinte tema: o Apocalipse descomplicado. Porque existem muitas pessoas que, quando pensam em Apocalipse, já ficam todos temerosos, medrosos, ou pensam em algo assim extremamente complicado a sua compreensão. E não é assim. E vocês vão entender o porquê. No entanto, para começar, eu quero ler um texto convosco que está na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: havendo Deus outrora, falando muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E agora, no livro de Apocalipse, capítulo de número 4, vamos ler apenas o versículo 1, que diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Queridos, o escritor aos Hebreus disse: nos últimos dias falou-nos pelo Filho. Para muitos, quem escreveu a carta aos Hebreus foi o conhecido apóstolo Paulo. Se para Paulo e os seus contemporâneos se eram os últimos dias, e para nós, o que são os últimos minutos, os últimos segundos? Então nós temos que refletir e pensar sobre esta questão. Quando nós lemos o texto em Apocalipse 4, quando João diz depois destas coisas, queridos, o livro de Apocalipse, todos nós sabemos que foi escrito por João, o evangelista, o último entre os apóstolos que morreu, segundo a maioria dos historiadores, entre os anos 96 a 98 depois de Cristo. Foi este que também escreveu as epístolas joaninas e escreveu o Apocalipse, que é o único livro profético do Novo Testamento. Para que nós possamos entender o Apocalipse, que é a conclusão de toda a história humana, precisamos entender a Bíblia como um todo. Porque, como disse Francis Schaeffer, a Bíblia é a história da redenção humana. Porque o Antigo Testamento prepara a vinda do Redentor. Os Evangelhos é a manifestação do Redentor. Atos dos Apóstolos proclama a história do Redentor. As epístolas explicam a obra do Redentor. E a Apocalipse é a consumação da obra do Redentor. A Bíblia é a história da redenção humana, que se finaliza em Apocalipse. Quando João diz, depois destas coisas, que coisas? Depois dele ser cativo, preso, exilado e enviado para a ilha de Pátimos, às margens da antiga Ásia Menor, atualmente Turquia. Depois das cartas que ele escreveu às 7 igrejas. Quais são? Éfeso, Esmirna, Sardes, Pérgamo, Tiátira, Filadélfia e Laodiceia. O que isso significa? Quando você lê o Apocalipse, dos capítulos 1 a 3, ele é histórico. Mas dos capítulos 4 a 22, ele é profético. No entanto, se de 1 a 3 ele é histórico, ele já passou a história. E que história? Depois destas coisas, João, ele é arrebatado em espírito, elevado aos céus, e passa a ter visões do tempo do fim. Fatos estes que ainda vão acontecer. Por quê? Porque a partir de Apocalipse 4, não existe mais nenhum registro sobre a igreja. Por quê?
Porque para a maioria dos estudiosos, as cartas às 7 igrejas representam exatamente o período e a história da igreja. Então, quando João é elevado em espírito e arrebatado, e se vê agora no céu e tem visões sobre o fim, é um símbolo do arrebatamento da igreja. Porque logo no capítulo de número 6, inicia-se o período da grande tribulação, que se estende até o capítulo 18. O que isso significa para nós? Que a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. Antes, ela será arrebatada. Se hoje nós estamos vivendo uma pandemia mundial, um caos mundial em virtude de tudo que está acontecendo, e quando a igreja for arrebatada, o caos será global, total e universal. Mas para nós reside essa esperança, qual? Cristo vem nos buscar. Eis que ele vem nos buscar. Então, por esta causa, nessa introdução a Apocalipse, entenda. Capítulos 1 a 3, histórico. Capítulos 4 a 5, as visões de João no céu. 6 a 18, a grande tribulação. 19, Armagedon. 20, milênio. Capítulos 21 a 22, a consumação de todas as coisas. Mas nesse vídeo introdutório, eu quero novamente dizer a você que está me assistindo, nós não passaremos pela grande tribulação. Por esta causa, a igreja não é citada na grande tribulação. Ela é para Israel e não para a igreja. O noivo está vindo buscar a sua noiva. Ora vem, Maranata, Senhor Jesus, Deus os abençoe. Amém.